Você já riu de alguém achando que essa pessoa não podia fazer nada. Já subestimou alguém completamente. Agora imagina isso. Um bilionário, dono de metade do horizonte de São Paulo. A nova esposa deslumbrante dele, coberta de diamantes. E parada na frente deles, no meio do evento mais exclusivo do ano, a ex-esposa. A mulher que eles tinham descartado. O que começou como um sussurro terminou que nem tiro. A nova esposa zombou da ex pela única coisa que ela nunca teve, um filho. Mas quando o marido bilionário riu junto, uma risada que ecoou nas paredes de mármore, ele cometeu o maior erro da vida dele. Ele não só humilhou a ex-esposa. Ele a libertou. Esqueceu quem ela realmente era. E ao fazer isso, acabou de entregar a ela as chaves da própria destruição. O ar no Museu de Arte de São Paulo não era só ar. Era uma substância pressurizada, espessa com o cheiro de dinheiro antigo, ambição nova e mioponias florescendo. O baile anual da Fundação Pendleton era a joia incontestável da cena social paulistana. Ser convidado significava que você era alguém. Ser ignorado significava que você era todo mundo. Eleanor Vance, pela primeira vez em 6 anos, era alguém de novo. Ela tinha chegado sozinha. O nome dela uma adição quieta à lista de convidados, garantida não pela conexão passada com o homem cujo nome estava gravado na nova ala do museu, mas pela própria doação multimilionária silenciosa. Usava um vestido simples azul meia-noite de um designer que ninguém tinha ouvido falar ainda. Suas únicas joias eram os brincos de safira vintage que a avó tinha deixado. Era elegante, discreta e completamente invisível. Até que não era mais. Arthur Pendleton, o ex-marido dela, comandava a corte perto da escadaria principal, um faraó de bronze num terno sob medida. No braço dele estava Sarafina Duval, a nova esposa de 6 meses. Sarafina era um turbilhão de penas brancas ofuscantes e diamantes reluzentes, cada movimento calculado para os fotógrafos de revista. Eleanor tinha tentado evitá-los. Tinha feito a doação, trocado gentilezas com o curador do museu e estava planejando uma saída quieta. Mas Sarafina a tinha avistado, que nem pantera avistando um espinho. Os olhos se estreitaram e um sorriso cruel e belo se espalhou pelo rosto. Ela deslizou até lá, arrastando Arthur junto. Eleanor. Quase não te reconheci. Você está tão simples. É corajoso. Eleanor inclinou a cabeça. Sarafina. Arthur. Arthur, querido, ela não é corajosa. Sarafina arrulhou, a mão descendo para descansar protetoramente na própria barriga levemente arredondada. Um novo desenvolvimento, um que tinha sido espalhado nas colunas de fofoca naquela mesma manhã. Arthur, por sua vez, parecia entediado. Eleanor. Bom de você contribuir. O ar crepitou. Sarafina se inclinou, voz caindo para um sussurro conspiratório, mas num tom alto o suficiente para o pequeno círculo de doadores e repórteres próximos ouvirem. Eu me sinto tão abençoada, Sarafina disse, mão acariciando a barriga. Por poder dar ao Arthur o que ele sempre mereceu. Um legado. Um herdeiro. É a coisa mais importante que uma mulher pode fazer, não acha? O rosto de Eleanor permaneceu uma máscara de indiferença educada. Acho que há muitas formas de construir um legado, Sarafina. Sarafina riu, um som tilintante e frágil. Ah, claro. Para quem não consegue fazer do jeito natural. Olhou Eleanor de cima a baixo, um lampejo performático de pena nos olhos. Deve ser tão quieta a sua vida. Todo esse tempo, todo esse dinheiro, e nenhum filhinho para mostrar. Que pena que você nunca conseguiu dar isso a ele. Pausou para efeito. Algumas mulheres são simplesmente incompletas. As palavras ficaram penduradas no ar, um ataque venenoso deliberado. O pequeno círculo de espectadores prendeu a respiração. Todos conheciam a história. Ou a história que Arthur tinha alimentado eles. A trágica primeira esposa estéril. Os olhos de Eleanor não foram para Sarafina. Travaram em Arthur. Ela estava esperando por ele. O homem que ela conhecia há 2 décadas. O homem que ela tinha construído. O homem que ela tinha protegido. Para acabar com isso. Para mostrar uma grama de decência. Arthur Pendleton encontrou o olhar dela. Um lampejo de algo nos olhos. Irritação? Não. Era reconhecimento. E então ele fez a única coisa que selou o destino dele. Ele riu. Foi um som pequeno. Um bufo de ar desdenhoso e condescendente. Ele envolveu o braço na cintura de Sarafina, puxando-a para perto. Seja gentil, querida. Ele murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. Não é culpa dela. Ela é estéril. A palavra estéril ecoou. Não foi um sussurro. Foi um julgamento. O pequeno grupo visivelmente relaxou. O rei tinha falado.
A piada foi sancionada. A ex-esposa era alvo liberado. Mas Eleanor Vance não chorou. Não corou de vergonha. Uma estranha calma glacial se assentou sobre ela. A dor que tinha vivido no peito por anos não só desapareceu. Cristalizou. Virou de uma dor surda num ponto duro que nem diamante. Olhou para Sarafina, a garota vazia e cruel que achava que tinha ganhado. Depois olhou para Arthur, o homem que tinha acabado de confirmar que era um covarde. Sorriu, um sorriso minúsculo e frio que não chegou aos olhos. Você vai se arrepender dessa risada, Arthur, ela disse, voz clara e baixa, cortando os murmúrios. Vocês dois. Não esperou resposta. Segurando a cabeça erguida, virou e foi embora, o vestido simples fluindo atrás dela que nem manto de rainha. Passou pela repórter de revista, Elisa Dunn, que estava rabiscando furiosamente no caderno, tendo esquecido a moda completamente. Arthur Pendleton a observou ir, um lampejo de desconforto sob a bravata. Mas Sarafina só riu de novo, mais alto dessa vez. O que ela vai fazer? Escrever um poema triste sobre isso. Na arrogância dele, Arthur tinha esquecido a primeira regra do próprio sucesso. Eleanor Vance nunca blefava. E nunca, jamais, perdia. A viagem de volta pro apartamento de cobertura dela no Itaim foi silenciosa. O motorista, um homem que estava com ela há 10 anos, sabia que era melhor não perguntar se ela tinha tido uma boa noite. Eleanor não foi pra cama. Foi pro escritório particular, uma sala com vista pro parque, paredes forradas não de arte, mas de plantas arquitetônicas emolduradas e patentes. Serviu um único copo de uísque 25 anos, sentou na cadeira de couro e deixou a máscara cair. As lágrimas que vieram não eram pelo insulto. Eram pelo tempo perdido. Ela tinha sido estéril. A palavra era uma mentira. Um cobertor grosso e sufocante de mentira que ela mesma tinha tecido. Uma mentira que ela tinha concordado em vestir que nem mortalha para proteger ele. A mente dela voltou 12 anos. Eles não eram Arthur Pendleton, o titã, e Eleanor, a esposa quieta. Eram só Arthur e Eli, trabalhando numa garagem alugada em Campinas. Ele era o vendedor, o visionário com o sorriso de $1 milhão. Ela era o cérebro. Eleanor Vance não era só uma socialite. Ela tinha diplomas duplos da USP em Engenharia Estrutural e Ciência da Computação. A tecnologia central em que a Pendleton Industries foi construída. Um material biosintético revolucionário que agora estava em tudo, de arranha-céus a aeronaves militares, não era de Arthur. Era dela. Veio da tese de mestrado dela. Ele tinha convencido ela a colocar a empresa no nome dele. Fica melhor, ele disse. Um homem forte na frente. Somos um time, Eli. O que é meu é seu. Ela tinha acreditado. E quando a empresa explodiu, ela recuou, deixando ele ficar com o crédito. Ela amava o trabalho, não os holofotes. Então veio o desejo por uma família. Ou mais precisamente, o desejo de Arthur por um herdeiro. Tentaram por 2 anos. Nada. Então vieram as consultas, as salas brancas estéreis das clínicas de fertilidade, as perguntas invasivas, os olhares de pena das enfermeiras. A mente de Eleanor identificou o momento exato em que a mentira começou. Um consultório estéril na Avenida Paulista. Doutora Evelyn Reed, a principal endocrinologista reprodutiva do país. A pasta com os resultados dos exames. A doutora Reed não tinha olhado para Eleanor. Tinha olhado para Arthur. Os resultados são conclusivos, a doutora Reed disse, voz gentil. Senhora Pendleton, sua fertilidade é perfeitamente normal. Excelente, na verdade. Arthur tinha sorrido, um olhar de eu sabia, autossatisfeito no rosto. Até a doutora continuar. Senhor Pendleton, o problema não é com sua esposa. Seus exames mostram complicações extremas. Azoospermia. Contagem zero viável. É congênito. Ela pausou. Para ser clara, Sr. Pendleton, o senhor é biologicamente estéril. Não pode ter filhos. Nunca pôde. Eleanor lembrava do silêncio. O som do relógio na parede. Tic-tac. Tic-tac. Ela tinha sentido alívio. Não era ela. Depois de anos se sentindo um fracasso, não era ela. Mas Arthur. Arthur tinha despedaçado. A arrogância, o charme, tudo desmoronou. Ele não viu um diagnóstico médico. Viu uma invalidação. Isso é impossível, ele sibilou. Seu teste está errado. Faça de novo. Fizemos 3 vezes, Sr. Pendleton. Isso não pode vazar. Arthur gaguejou, rosto pálido. Meu pai. Meu conselho. Eles me veem como fraco. Isso me arruinaria.
Um Pendleton que não consegue produzir um herdeiro. É uma piada. Eleanor tinha observado o homem que ela amava se dissolver num garoto paranoico e aterrorizado. Ele olhou para ela, olhos implorando. Eli, por favor. Ninguém pode saber. Isso vai destruir a empresa. Vai nos destruir. E naquele momento, ela tinha feito a escolha que definiria a vida dela. Ela pegou a mão dele. Eles não vão saber, ela disse. Sou eu. Eu vou ser a única. Eu sou a que não pode. Ela tinha sacrificado a reputação, a verdade, a própria identidade para proteger o ego frágil dele. Pelo time. O divórcio deles anos depois foi um caso quieto e amigável. A narrativa já estava definida. Arthur desesperadamente queria uma família, e a pobre Eleanor estéril não conseguia dar a ele. Ele tinha sido generoso no acordo, mas o acordo era a segunda mentira. Eleanor não queria o dinheiro dele. Queria a liberdade. Mas ela não era boba. Ela tinha vantagem. As patentes originais da tecnologia biosintética. Ela tinha concordado em licenciar as patentes principais para Pendleton Industries por uma taxa nominal. A licença estava inextricavelmente ligada a um acordo de confidencialidade e não difamação de 20 páginas à prova de bala. Ele nunca podia falar dela. Ela nunca podia falar da condição dele. Ele pagava para ela ficar quieta. Ele pagava para ela levar a culpa. E naquela noite, com uma risada, uma palavra, estéril, na frente de uma repórter de revista, ele tinha quebrado o contrato. Eleanor terminou o uísque. O gelo tilintou no copo vazio. A dor tinha sumido, substituída por uma fúria fria e calculista. Ele não tinha só zombado dela. Não tinha só chamado ela de estéril. Ele a tinha libertado. Pegou o telefone e discou o número. Tocou uma vez. Marcos, ela disse, voz firme. É Eleanor. Acorda. Temos trabalho a fazer. Sarafina Duval Pendleton admirou o reflexo na superfície de espelho preto do elevador da cobertura. Os diamantes, o vestido, o brilho da gravidez. Tudo perfeito. Ela tinha ganhado. Tinha derrubado o fantasma de Eleanor Vance. Entrou deslizando no apartamento espaçoso, chutando os saltos. Arthur já estava no bar servindo um conhaque forte. Bom, isso foi divertido, Sarafina cantarolou, beijando a bochecha dele. Você viu a cara dela. Achei que ia virar pó. Você pegou um pouco pesado, não acha? Arthur resmungou, sem olhar para ela. O desconforto que tinha sentido no baile estava crescendo. Eleanor não era reativa. O quieto você vai se arrepender parecia menos ameaça e mais previsão do tempo. Bobagem, querido, Sarafina disse, passando as mãos nos ombros dele. Ela precisava ser colocada no lugar. Todo mundo precisava ver que eu sou o presente e ela é o passado patético. Eu sou a que está dando um filho a você. O herdeiro Pendleton. Arthur amoleceu, mão indo para a barriga dela. O herdeiro. Sim. É tudo o que importa. Sarafina sorriu, mas era um sorriso de loba. Ela não era só uma esposa troféu. Era uma oportunista que tinha esperado a vida inteira por um golpe desse tamanho. Mas a vitória dela era construída numa mentira muito mais perigosa que a de Eleanor. Sarafina estava grávida. Mas o filho não era de Arthur. O pai verdadeiro estava atualmente sentado no conselho da Pendleton Industries, observando o primo com uma paciência faminta. Julian Pendleton. O primo mais jovem, mais esperto e muito mais implacável de Arthur. O caso de Sarafina com Julian tinha começado 6 meses antes dela sequer conhecer Arthur. Julian era o plano de longo prazo. Arthur era só o atalho. O plano era simples e brutal. Julian conhecia o segredo de Arthur. Tinha estado cavando por anos, procurando vantagem, e tinha encontrado um ex-assistente descontente que lembrava da crise médica abafada anos atrás. Ele suspeitava da esterilidade. Você é o cavalo de Troia, Sarafina, Julian tinha dito no momento roubado no sítio deles em Campos do Jordão. Faça ele se casar com você. Engravide do meu filho. Ele vai estar tão desesperado por um herdeiro que nunca vai questionar a linha do tempo. Vai anunciar para o mundo inteiro, e uma vez que fizer isso, está preso. O plano era Sarafina descobrir a infertilidade de Arthur depois do bebê nascer, declarar o filho um milagre de um doador de esperma que ela usou em desespero, e pintar Arthur como um monstro por ter mentido para ela. No caos que seguiria, Julian acionaria um voto de desconfiança no conselho, usando a fraude de Arthur como vantagem para tomar a empresa. O bebê, filho dele, seria o verdadeiro herdeiro Pendleton, e ele e Sarafina controlariam a fortuna inteira. Mas naquela noite, Sarafina tinha ficado confiante demais. O baile, a humilhação pública de Eleanor, tinha sido ideia dela.
Um golpe de poder mesquinho e espontâneo. Ela é irrelevante, Arthur, Sarafina insistiu, enchendo o copo dele. É uma mulher triste sem filhos que projeta prédios ou sei lá. Ela é nada. Nós somos tudo. Arthur bebeu, o conhaque queimando a garganta. Queria acreditar nela. Precisava acreditar. Tinha construído toda a identidade em ser o forte, o fértil, o rei. O sacrifício quieto de Eleanor tinha sido a fundação do império dele. Ele tinha acabado de jogar uma marreta nela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o telefone de Sarafina vibrou. Uma mensagem de número bloqueado. Sua idiota. Você não só cutucou o urso. Cutucou o dragão. Esse não era o plano. Conserta isso. Era de Júlia. O sangue de Sarafina gelou. Olhou para Arthur, que agora estava encarando a janela, perdido nos próprios pensamentos inseguros. Ela achou que estava jogando com ele. Mas parada ali no vestido de milhões, um arrepio se assentou sobre ela. E se Eleanor não fosse o único fantasma nessa cobertura? E se, na pressa de ganhar uma pequena batalha mesquinha, ela tivesse acabado de começar uma guerra para a qual não estava equipada? Ela queria ser a rainha. Estava começando a suspeitar que era só um peão. Ele não só quebrou o contrato, Marcos. Ele o anulou. Eleanor sentou na sala de conferências de paredes de vidro do escritório de advocacia de Marcos Thorne. Eram 3 da manhã. A mesa estava coberta de cópias do acordo de licenciamento original, do acordo de divórcio e de um único vídeo granulado de celular do incidente do baile já circulando em blogs de fofoca. Marcos Thorne, um homem que cobrava 5.000 a hora e valia cada centavo, apertou um botão. Uma tela grande se iluminou, mostrando o vídeo. Sarafina só, incompleta. Arthur ri. Não é culpa dela. Ela é estéril. Marcos, um homem que tinha visto titãs corporativos serem eviscerados por uma única vírgula mal colocada, juntou os dedos. Ele disse a palavra estéril em público. Na frente de Elisa Dan de revista, nem mais nem menos. É uma violação clara da seção 4, subcláusula A. O pacto de não difamação. Exatamente, Eleanor disse, voz vazia de emoção. E a seção 12, cláusula C. O que diz? Marcos leu, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Diz: uma violação do pacto de não difamação por qualquer parte torna todos os acordos associados, incluindo o acordo de licença de patente Pendleton Vance de 2018, nulos e sem efeito a critério da parte não violadora. Ele olhou para cima, o peso total das palavras dela o atingindo. Eleanor. A licença de patente Pendleton Vance. Isso não é só uma patente. É a patente. O material Vance SYNTH. É a tecnologia fundamental para 92% da linha de produtos da Pendleton Industries, Eleanor declarou como se comentando sobre o tempo. É o material na nova linha Aegis de contratos de defesa militar. É o núcleo de toda a avaliação de 80 bilhões. Marcos recostou. Meu Deus, Eleanor. Você licenciou para ele por quanto? Por R$ 1 ao ano e o silêncio dele. E ele acabou, com uma risada, de devolver tudo para você. Marcos começou a andar, mente zumbindo. Ele não só te chamou de um nome, Eleanor. Ele acabou de cometer suicídio corporativo. O que você quer fazer? Esse era o momento. Ela podia processá-lo por danos, pegar um pagamento massivo, arruiná-lo na imprensa. Mas Eleanor não estava interessada no dinheiro dele. Estava interessada no trabalho dela. Quando nos divorciamos, Eleanor disse: peguei um acordo pequeno. Mas também comecei uma nova empresa quieta. Vance Technologies. Está operando em modo furtivo há 5 anos. Tenho melhorado a patente. Criei Vance SYNTH 2.0. É 50% mais forte, 30% mais leve e 100% minha. Marcos parou de andar. Eleanor. O que você está dizendo? A empresa de Arthur é construída num produto obsoleto. Ele só não sabe ainda. E a partir das 9 da manhã de hoje, ele não tem mais a licença para usar nem isso. Ela deslizou um documento pela mesa. Não quero processá-lo por dinheiro, Marcos. Quero adquirir. Marcos leu o documento. Era uma proposta. Uma oferta hostil de aquisição. Você vai usar a violação de patente para forçar uma inadimplência. Ele sussurrou, a audácia disso despontando nele. Você não vai processá-lo por danos. Vai reivindicar os ativos construídos na sua propriedade intelectual roubada. Vai tomar a empresa inteira. Não a empresa inteira. Eleanor disse, levantando e andando até a janela. O sol estava apenas começando a tingir o céu de São Paulo de roxo. A empresa inteira é inchada,
ineficiente e construída no ego dele. Só quero a divisão de defesa Aegis. Os laboratórios de P&D. As partes que eram minhas para começar. Ele vai lutar, Marcos avisou. O conselho vai lutar. Deixa eles, Eleanor disse, o reflexo dela encarando de volta no vidro. Eles estão prestes a descobrir que o império inteiro deles é construído numa fundação que eu estou prestes a revogar. Manda a primeira carta às 8 da manhã. Cessar e desistir para todas as fábricas da Pendleton Industries. Efeito imediato por violação de patente. Isso vai fechar as operações globais deles. As ações vão. Sim. Vão, Eleanor disse. E uma segunda carta, ela continuou, pro Conselho de Administração. Reunião de emergência amanhã. Diz a eles que a senhorita Vance tem uma proposta para salvá-los da ruína que o CEO deles acabou de causar. Marcos olhou para a mulher diante dele. Essa não era a ex-esposa quieta e estéril que o mundo achava que conhecia. Essa era uma arquiteta. E ela tinha acabado de desenhar as plantas da execução mais brutal e elegante que ele já tinha visto. Ele não deveria ter rido, Eleanor, Marcos disse. Não, Eleanor concordou, observando a cidade acordar. Não deveria. O primeiro tremor chegou às 9h01 da manhã. Arthur Pendleton estava na academia particular quando o telefone começou a vibrar tão violentamente que quase caiu da esteira. Ignorou. Era o diretor de operações, Roberto. Roberto podia esperar. O segundo tremor chegou às 9h15 quando ele entrou no pregão da própria empresa. A atmosfera era um túmulo. O ticker massivo na parede, normalmente um mar de verde, era uma cachoeira de vermelho sangue. PDN-22,50. PDN-31,75. PDN-40,10. Que diabos está acontecendo? Arthur rugiu, agarrando o analista mais próximo. Não sabemos, senhor, o jovem gaguejou. Um cessar e desistir acabou de sair. Todas as nossas fábricas. China, Alemanha, Manaus. Estão fechando. É uma disputa de patente. As ações estão em queda livre. Disputa de patente com quem? É isso, senhor, o analista disse, rosto branco. O registro é da Vance Technologies. Não sabemos quem é. Mas Arthur sabia. Não correu pro escritório. Ele se teletransportou. Bateu a porta, mãos tremendo. Vance. Não podia ser. Ela não tinha. Ela não era. A linha particular tocou. Era Marcus Thorne. Você não pode fazer isso, Eleanor. Ele berrou no telefone, pulando as gentilezas. Isso é insano. Você vai nos destruir. Vai se destruir. Suas ações estão ligadas a isso. A voz de Marcus Thorne era impossivelmente calma. Bom dia, Arthur. Receio que a senhorita Vance não seja mais acionista. Ela se desfez das ações restantes há 6 meses no valor de pico. Esperta, realmente. É como se ela soubesse que um elemento instável poderia comprometer a integridade da empresa. Você. Arthur não conseguia respirar. Ela está blefando. É uma chantagem. Quanto ela quer? 10 milhões? 100. A senhorita Vance não está interessada no seu dinheiro, Arthur. Ela está interessada na propriedade dela. O cessar e desistir é real. Você tem 24 horas para parar toda a produção usando a propriedade intelectual dela, que, até onde me lembro, é toda ela, ou os oficiais federais vão fazer isso por você. Ela não pode. Aquela licença era prova de bala. Era, Marcos concordou agradavelmente. Até você ficar de pé numa festa cheia de repórteres e violar a cláusula de não difamação. Chamando sua ex-esposa de estéril. TC. Não só cruel, Arthur. Catastroficamente caro. O conselho foi notificado. Eles vão se reunir amanhã às 10 da manhã. Eu aconselharia você a comparecer. A linha morreu. Arthur desabou na cadeira. Estéril. Uma palavra. Uma risada. O terceiro tremor chegou ao meio-dia. A matéria de Elisa Dunn foi pro ar online. Não era coluna de fofoca. Era um assassinato de caráter. O título era A Risada do Rei, como a arrogância de Arthur Pendleton acabou de custar um império a ele. Não só reportou o insulto. Analisou. Pintou Sarafina como uma usurpadora barata e cruel. Pintou Arthur não como rei, mas como homem fraco e patético que se escondia atrás das saias da nova esposa enquanto zombava da mulher que tinha construído o reino dele. Recontextualizou tudo. De repente, todas as velhas histórias da esposa estéril pareciam que eram uma campanha de difamação misógina. Às 2 da tarde, as ações da PDN foram suspensas.
A empresa tinha perdido 40% do valor. Bilhões apagados. O quarto tremor foi pessoal. Ele voltou furioso para a cobertura. Sarafina estava na sala no telefone com a assessora de imprensa, gritando. Como assim a revista não atende minha ligação? Eu sou. Sai. Arthur sussurrou, voz tremendo com uma raiva tão fria que a aterrorizou. O quê? Arthur, querido. É só uma matéria boba. Você, ele disse, avançando nela. Isso foi você. Sua performance mesquinha e estúpida. Você só tinha que cutucar ela. Você só tinha que ganhar. Eu estava te defendendo. Sarafina gritou, recuando. Você não estava me defendendo. Você estava acendendo um incêndio florestal. Você tem ideia do que ela fez? Ele agarrou um vaso Min que não tinha preço, um que Eleanor tinha comprado, e jogou contra a parede. Estilhaçou. Ela está nos processando. Sarafina gemeu. Pior, ele rugiu. Ela não está nos processando. Ela está revogando. Ele nem entendia o escopo completo disso, mas sabia que era ruim. As patentes. A empresa. Tudo está ligado a ela. A mente de Sarafina acelerou. Julian. O plano. Isso foi cedo demais. Isso estava todo errado. O bebê, ela tentou, mão indo para a barriga. Arthur. O estresse. O ar. Não dou a mínima pro ar, ele gritou. Rosto roxo. De que adianta um herdeiro se ele não está herdando nada? Ele agarrou o braço dela. Você vai consertar isso. Vai ligar para ela. Vai se desculpar. Vai implorar. Sarafina olhou para ele, para esse homem patético e quebrado. A única âncora dela, o poder dele, tinha sumido. E no lugar estava um valentão aterrorizado. Ela só ficou olhando para ele, o próprio pânico subindo. O plano estava em ruínas. Julia não tinha respondido a mensagem dela em horas. O homem que tinha rido 24 horas atrás tinha sumido. O homem na frente dela estava chorando. A sala do conselho no 80º andar da Torre Pendleton era uma catedral de vidro e medo. Os membros antigos do conselho, titãs da indústria, bilionários de tecnologia e generais aposentados estavam reunidos. Havia uma cadeira vazia na cabeceira da mesa. Arthur sentou à direita, parecendo que tinha envelhecido 20 anos. Sarafina não estava em lugar nenhum. Julian Pendleton sentou no fim distante, rosto uma máscara perfeita e ilegível. Isso é um ultraje, Arthur protestou, embora a voz fosse fina. Uma disputa conjugal. Ela é uma mulher amarga. Ela é uma mulher que acabou de nos custar 30 bilhões em 8 horas. Arthur rosnou pro general Hastings, um homem que comandava a divisão de defesa Aegis. Tem uma ligação do Ministério da Defesa gritando sobre segurança nacional. Nossos contratos estão congelados. Explica isso. Estamos negociando. As portas no fim distante da sala se abriram. Eleanor Vance entrou, ladeada por Marcus Thorne e uma equipe de contadores forenses. Usava um terno branco afiado que nem navalha. Parecia um anjo vingador. Senhorita Vance, General Hastings disse, levantando. A senhora não está neste conselho. Ela não está, Marcus Thorne disse, voz preenchendo a sala. Mas a nova empresa dela, Vance Technologies, está. A partir desta manhã, Vance Technologies adquiriu participação de 30% na Pendleton Industries. Comprada no mercado aberto com desconto significativo. Ela é agora a maior acionista individual. Ela tem direito de estar aqui. O conselho encarou. Arthur parecia que ia vomitar. Bom dia, senhores, Eleanor disse, voz fria e clara. Ela tomou o assento vazio na cabeceira da mesa. O assento de Arthur. Vamos dispensar as gentilezas, ela disse. 20 anos atrás, inventei um material chamado Vance SYNTH. Permiti que o Sr. Pendleton construísse uma empresa em torno dele no nome dele em troca do silêncio dele sobre uma questão pessoal delicada. Ela pausou, olhos encontrando os de Arthur. Ele quebrou esse acordo. Me chamou de estéril numa festa. Eleanor disse. E pela primeira vez, cada pessoa naquela sala ouviu a história do lado dela. Um termo que ele sabia ser falso. Uma mentira que ele criou. Uma mentira que eu carreguei por ele por 15 anos para proteger o ego dele. A condição dele. O conselho estava em silêncio. Condição, sussurrou um membro. Arthur Pendleton é, e sempre foi, estéril, Eleanor declarou secamente. O suspiro na sala foi ensurdecedor. Arthur estava exposto. O rei não estava só nu. Era uma fraude. Eleanor continuou, olhar varrendo a mesa. Isso nos traz um fascinante problema secundário.
Os olhos pousaram em Julia. E então, pela primeira vez, ela reconheceu o elefante na sala. Sarafina, ela disse, embora a mulher não estivesse ali. A nova esposa dele, que está, segundo as fofocas, grávida. A sala foi de silenciosa a um buraco negro. A cabeça de Arthur se ergueu de repente. Ele olhou para Julia. Julian só sorriu. Os membros do conselho, homens que viviam e morriam por cálculo, todos fizeram a conta ao mesmo tempo. Homem estéril mais esposa grávida. Parece, Eleanor disse, que o legado do Sr. Pendleton não é dele. Arthur olhou para Julia. A traição completa, finalmente atingiu. O caso. O bebê. As ações. Era um golpe. Julian, Arthur engasgou. Julian finalmente falou. Era um bom plano, Arthur. Mas você ficou descuidado. Deixou o ego atrapalhar. Então, Eleanor interrompeu, retomando a sala. Aqui está a situação. O CEO de vocês é uma fraude. O herdeiro dele é um impostor. E a empresa inteira de vocês é culpada de violação massiva de patente. A partir de agora, ela clicou um botão. A tela principal se iluminou. Isso é Vance SYNTH 2.0. É a tecnologia que tenho aperfeiçoado. É o que o mercado realmente quer. Torna o material que vocês estão todos usando obsoleto. Ela ofereceu uma escolha. Opção a vocês não fazem nada. Meu cessar e desistir se mantém. Pendleton Industries está falida até sexta. Vocês todos perdem tudo. Eu construo minha empresa nas cinzas de vocês. Ela pausou. Opção B. Vocês votam agora. Removem Arthur Pendleton como CEO. Removem Julian Pendleton do conselho. Não trabalho com traidores. Vocês me dão participação controladora. 51%. Me fazem presidente do conselho e CEO. Em troca, vou licenciar Vance SYNTH 2.0 para essa empresa. Vou salvar os contratos à Aegis. Vou salvar as fortunas de vocês. General Astigs não hesitou. Todos a favor da remoção de Arthur Pendleton. Todas as mãos subiram exceto as de Julian e Arthur. Todos a favor da remoção de Julian Pendleton. Todas as mãos. Todos a favor de instalar a senhorita Eleanor Vance como presidente e CEO. O voto foi unânime. Arthur Pendleton só ficou sentado ali, uma casca oca. Tinha perdido a empresa, a esposa, o filho falso e o legado. Tudo por uma risada. Eleanor levantou. Obrigada, senhores. A nova era dessa empresa começa agora. Minha equipe está assegurando o 80º andar. Arthur. Julian. A segurança vai escoltá-los para fora. Eleanor foi até Arthur, que estava encarando a mesa em branco. Ela se inclinou, voz um sussurro só ele podia ouvir. Quem é incompleta agora? A consequência não foi uma onda. Foi uma mudança tectônica. A execução na sala do conselho foi tão rápida, tão silenciosa e tão brutal que quando os mercados reabriram, a narrativa já estava definida. O Wall Street Journal rodou uma manchete em preto e branco. Pendleton fora, Vance dentro. A arquiteta retoma o trono. A história, que tinha sido alimentada pelo kit de imprensa perfeitamente preparado de Marcus Thorne, completo com a licença de patente original e uma cópia da cláusula de não difamação do baile, não era uma história de fofoca. Era uma história de má conduta corporativa, roubo de propriedade intelectual e a correção justa definitiva. A cidade e o mundo ficaram atordoados. Mas para os jogadores no centro da tempestade, o fim era só o começo. Arthur foi pro lobby encontrar uma zona de guerra. Os rumores tinham vazado. 100 flashes de câmera explodiram. Arthur, é verdade? Sr. Pendleton, você foi demitido? Quem é Eleanor Vance? O bebê da Sarafina é realmente de Julia. A última pergunta atingiu Arthur que nem golpe físico. Ele cambaleou, empurrando um repórter. Sai de cima de mim. Julian, enquanto isso, simplesmente derreteu no caos, uma sombra desaparecendo na multidão, rosto uma nuvem de trovão. Mas Arthur estava preso. Ele era um espetáculo. Ele fugiu, abrindo caminho para um carro esperando, um que ele não percebeu que era o último, e gritou para o motorista só ir. Invadiu a cobertura e encontrou Sarafina não em lágrimas, mas num estado de empacotamento frenético e aterrorizado. Não malas. Ela estava enfiando birquins com os diamantes, os relógios, os títulos que guardava no cofre. Eles te expulsaram, ela gaguejou, mãos cheias de colares brilhantes. Arthur, o que a gente faz? Arthur olhou para ela, para os bens roubados, para o rosto aterrorizado e vazio, e o último fiapo de negação dele estalou. A gente. Ele rugiu,
Um som tão primitivo que a fez derrubar uma pulseira de diamantes. Não existe agente, sua lixo. Arthur, você tem que consertar isso. O bebê. Nosso bebê. Nosso. Ele avançou nela. E pela primeira vez, Sarafina viu não um tolo, mas um monstro. Eu sabia. Sabia que era dele. Você e Julia. Vocês planejaram isso. Você riu. Ela gritou, recuando. Você era para ser o rei. Era para me proteger. Você era tão fraco. Você deixou ela. Aquela ninguém. Ela não é ninguém. Arthur gritou, voz quebrando. Ela é tudo. Ela é a empresa. Ela é o dinheiro. Ela é o ar. E você? Sua garota estúpida. Você só tinha que zombar dela. Ele agarrou o braço dela. Isso é tudo culpa sua. Minha culpa? Você é o estéril. Sua fraude patética velha. A palavra atingiu ele mais forte que qualquer flash de câmera. Ele parou. A luta drenou dele, substituída por um vazio preto e frio. Soltou o braço dela. Sai, ele sussurrou. O quê? Os advogados? Meus advogados. Bom, os advogados dela agora. Eles estão congelando tudo. As contas, os carros, essa cobertura. Ele olhou em volta como se vendo a gaiola dourada pela primeira vez. Está tudo ligado à empresa. É tudo dela. Sempre foi. O sangue de Sarafina gelou mais que os diamantes na mão. O quê? O que você quer dizer? Você é Arthur Pendleton. Você tem outro dinheiro. Arthur só riu, um som seco, quebrado e oco. O som de um homem que tinha acabado de perceber que a vida inteira era um empréstimo que nunca poderia pagar. Não. Não tenho. Era tudo ações. Era tudo dela. O telefone de Sarafina vibrou. Mensagem de número bloqueado. Você está por conta própria. Apaga esse número. Julia. A traição era absoluta. Ela era um peão e o tabuleiro tinha sido limpo. Olhou para Arthur, o homem patético e arruinado. Olhou para os diamantes que não podia mais vender. Pegou a bolsa, enfiou o telefone no bolso e correu. Não pegou o elevador particular. Pegou as escadas de serviço, fugindo que nem a ladra que era. A queda dela foi rápida. A matéria da revista a tinha feito uma pária. Foi colocada na lista negra de cada evento, cada restaurante. A assessora de imprensa largou. Em um mês, os diamantes foram vendidos por centavos no mercado negro para pagar advogado. O divórcio foi uma carnificina unilateral. Arthur, num último ato de poder, provou a paternidade. O herdeiro Pendleton foi exposto como mentira. Sarafina foi vista pela última vez por um fotógrafo de fofoca, não no MASP, mas na rodoviária, discutindo com um funcionário, rosto inchado de tanto chorar. Era irrelevante. Um fantasma em alta costura do ano passado. Enquanto o velho mundo queimava, Eleanor Vance estava construindo. Não tirou um dia de folga. Nem respirou. O primeiro ato dela como CEO foi entrar no escritório opulento de Arthur com painéis de mogno. Era uma sala escura e sufocante cheirando a conhaque e ego. Remove tudo isso, ela disse para uma assistente. A mesa, as pinturas, o carpete. Quero vidro, aço e luz. Já tive o suficiente de sombras. Ao meio-dia, General Hastings, o ex-militar rude do conselho, estava no novo escritório esparso dela. Senhora, ele disse, a palavra nova e cautelosa para ele. O Ministério da Defesa está na linha. Eles estão, vamos chamar de apopléticos. Nosso contrato a Aegis está em perigo. Estão falando em cancelar. Eles estão com medo, general. Como deveriam estar, Eleanor disse, sem levantar os olhos de uma pilha de arquivos. Coloca no viva voz. Um momento depois, uma voz ecoou do alto-falante. Quem diabos é essa? Quem é Eleanor Vance? A senhora acabou de comprometer a segurança nacional. Eleanor se inclinou para frente. Aqui é a presidente Vance, almirante. E o que fiz foi salvar a segurança nacional. Que diabos isso quer dizer? Quer dizer que por 10 anos, Arthur Pendleton estava vendendo um Ford modelo T e chamando de foguete. O material Vance SYNTH que ele estava licenciando de mim era meu protótipo. É obsoleto. Silêncio. A partir desta manhã, Eleanor continuou, Vance Pendleton Industries está parando toda a produção na linha Aegis antiga. Estamos reformulando. Em uma semana, minha equipe de P&D vai apresentar ao Ministério o Vance SYNTH 2.0. É 50% mais leve, 300% mais forte e invisível ao radar. É o material que vocês achavam que estavam comprando.
É o material que tenho aperfeiçoado pelos últimos 5 anos enquanto o Sr. Pendleton estava em festas. Mais silêncio. O almirante estava atordoado. A senhora tem isso. Está pronto, ele gaguejou. Não faço promessas que não posso cumprir, almirante. Vocês vão ter as novas especificações até às 5. E vão descobrir que nossa nova proposta é 10% mais barata, já que não estamos mais inflando o orçamento para luxos executivos. É um prazer fazer negócios com os senhores. Ela cortou a linha. General Astigs encarou ela. Tinha servido com presidentes, com reis. Nunca tinha visto nada assim. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto. Era um soldado. Reconhecia uma verdadeira comandante. Bem-vinda a bordo, senhora, ele disse. E dessa vez, ele quis dizer. Meses passaram. A empresa sob a liderança dela não só estabilizou, disparou. Os engenheiros e designers que tinham sido sufocados sob a mentalidade de vendas primeiro de Arthur foram libertados. Eles adoravam. Ela falava a língua deles. Era uma deles. Forbes colocou ela na capa. A arquiteta trilionária. A mulher que construiu, foi traída e construiu melhor. Mas enquanto a estrela dela subia, os outros encontraram seus infernos finais. Julian Pendleton encontrou o dele no exílio. Era rico, sim. A compra forçada tinha deixado ele com bilhões. Mas os advogados de Eleanor tinham sido meticulosos. A cláusula de não competição de 10 anos à prova de bala que ele tinha sido forçado a assinar era uma obra-prima global. Não podia negociar. Não podia construir. Não podia sentar num conselho. Foi visto pela última vez em Genebra. Um homem com todo o dinheiro do mundo e nenhum lugar para gastar, reduzido a ler sobre os triunfos de Eleanor no Financial Times. Para um homem que vivia pro jogo, agora era espectador permanente. Uma prisão que ele mesmo tinha construído. Arthur Pendleton encontrou o dele num copo. Não tinha, como Sarafina, desaparecido. Tinha pior. Ele permanecia. Era a piada da cidade inteira. Era Arthur estéril, o homem que tinha tudo e perdeu por uma risada. Ainda assombrava os velhos bares da elite, um fantasma num terno surrado, tentando fazer bartenders abrirem conta que não podia mais pagar. Ele encurralava estranhos, hálito azedo de conhaque e arrastado. Sabe quem eu sou? Eu construí essa cidade. E minha ex-amarga e estéril. Ela roubou. Ela roubou. Mas ninguém nunca ouvia. Era uma relíquia viva. Um monumento à própria estupidez. E Eleanor? Ela estava, pela primeira vez, livre. Uma tarde, um ano exato depois da execução na sala do conselho, ela recebeu uma ligação. Era a doutora Evelyn Reed, a endocrinologista. Eleanor. A voz da doutora era suave. Acabei de ler o perfil da Times. Mulher do ano. Só queria me desculpar por todos aqueles anos. Estava presa pela ética, pelas ameaças dele. Mas sinto muito por ter sido parte daquela mentira. Eleanor pausou, olhando do novo escritório de paredes de vidro para a cidade que agora era verdadeiramente dela. Evelyn, ela disse, voz calorosa. Você não fez parte da mentira dele. Você foi a única pessoa naquela sala que me disse a verdade. Não tem do que se desculpar. Ainda assim, o que ele fez? O que ele te chamou? É só uma palavra, Evelyn, Eleanor disse. E não tem mais poder. Na verdade, gostaria de te convidar para algo. Uma inauguração. A inauguração não era no MASP. Não era em São Paulo capital. Era na Zona Leste, num terreno que tinha ficado vazio por uma década. Era um dia frio e brilhante de novembro. A multidão não era de socialites em penas. Era de líderes comunitários, pais adotivos e uma centena de crianças barulhentas e animadas usando capacetes azuis brilhantes. Doutora Reed estava na primeira fila. Assim como o general Astigs. Assim como Marcus Thorne. Eleanor Vance subiu ao pódio. Usava um casaco de lã elegante e prático, cabelo puxado para trás. Parecia feliz. Depois do discurso sobre o novo prédio, uma repórter chamou. Era Elisa Dunn, a repórter de revista do baile. Não estava arrogante agora. Estava humilde. Senhorita Vance, ela chamou. Elisa Dunn. 1 ano atrás, assisti a senhora ser humilhada. Agora está aqui como a mulher mais poderosa de São Paulo. Reconstruiu o império. Lançou uma nova era de tecnologia. Mas tenho que perguntar, depois de tudo isso, alguma vez se arrepende? De não ter uma família? De não ter filhos próprios? A multidão silenciou. Essa era a pergunta, a que tinha definido ela. Eleanor sorriu, um sorriso genuíno, brilhante e inabalável. Foi para a frente do pódio,
olhos encontrando as crianças na primeira fila. Obrigada por essa pergunta, Elisa, ela disse, voz clara e carregando no ar frio. É uma pergunta que me seguiu a vida inteira. Em sussurros, em olhares de pena, e em festas, em piadas muito altas e cruéis. Olhou para a multidão. Por 15 anos, vivi em silêncio. Permiti que uma narrativa fosse escrita para mim. Uma história do que me faltava. Uma história de ser incompleta. Uma história de ser estéril. Fiz isso para proteger o ego frágil de um homem. Fiz porque achava que era lealdade. Estava errada. Meu ex-marido, e homens como ele, acreditam que um legado é uma coisa simples e primitiva. É sangue. É um nome. É um filho. Eles acreditam que o valor de uma mulher está ligado apenas ao que ela pode produzir. Eles estão tragicamente enganados. Ela abriu os braços, gesticulando para as plantas do prédio atrás dela. Um legado não é sobre produzir. É sobre construir. Um legado verdadeiro não é sobre o que você deixa para trás no seu sangue. É sobre o que você deixa para trás no mundo. É sobre as fundações que você estabelece para os outros. Hoje estamos parados no que um dia foi chamado de terra estéril. Foi ignorada. Foi subestimada. Foi esquecida. Ela sorriu. Tem muito em comum comigo. E hoje, ela continuou, vamos plantar uma semente. Não uma semente de ego. Não uma semente de sangue. Uma semente de oportunidade. Uma semente de conhecimento. Uma semente de esperança. Ela gesticulou para a placa sendo revelada. Centro Eleanor Vance para Crianças, uma academia de STEM, artes e liderança para a próxima geração. Meu antecessor achava que um herdeiro era algo que ele podia comprar ou criar através de uma mentira. Mas esses são meus herdeiros. Ela apontou para as crianças. Esse centro. Essa promessa. Essa é minha família. Esse é meu legado. Então, para responder sua pergunta, Elisa, eu me arrependo de não ter um filho? Não. Porque eu percebi que não sou mãe de um. Sou arquiteta de milhares. Eu nunca fui estéril. Eu só estava ocupada. Ocupada construindo um futuro melhor. Ela virou, pegou uma pá dourada e a enfiou na terra dura e fria. A multidão explodiu. Os flashes de câmera dessa vez não eram para escândalo. Eram para um começo. Enquanto ela levantava a primeira pá de terra, uma menininha de capacete correu até ela e entregou uma única margarida levemente murcha. Eleanor Vance pegou a flor, olhos brilhando, e riu. Uma risada real, completa, alegre. Era a única que importava. E é aí que nossa história termina. Uma risada numa festa. Um momento de zombaria pública cruel. Se tornou o gatilho para o maior retorno da história de São Paulo. A nova esposa, que achava que tinha tudo, aprendeu que um bebê não é uma arma. É uma pessoa. E o bilionário, que achava que era rei, aprendeu que a mulher que chamou de estéril era na verdade a única que conseguia cultivar algo de verdade. Eleanor Vance provou que um legado não é sobre o que você produz. É sobre o que você constrói. O que você achou da vingança definitiva de Eleanor? Foi justiça ou foi sangue frio? Me conta nos comentários. Se você amou essa história de retribuição kármica e triunfo, por favor mostra seu apoio. Dá aquele like. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver um bom retorno. E mais importante, se inscreve no canal para nunca perder uma história. Temos novos dramas vindo toda semana. Valeu por assistir. Sabe aquela sensação de que você está no controle de tudo, de que ninguém pode te tocar porque você tem dinheiro, poder e influência? Pois é, tem gente que aprende do jeito mais doloroso que essas coisas não significam absolutamente nada quando você mexe com a família errada. Hoje eu vou te contar uma história que parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Uma história sobre um bilionário que achava que podia humilhar a esposa grávida na frente de todo mundo, que achava que podia trancar ela num quarto como se fosse um objeto, que achava que era intocável, mas ele cometeu um erro que custou tudo. Ele esqueceu de perguntar quem era a família dela. E quando o irmão dela apareceu, bem, digamos que a palavra arrependimento ganhou um significado completamente novo. Fica comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Então, vamos começar do início. Manhattan, o tipo de lugar onde o dinheiro fala tão alto que você nem precisa abrir a boca. A mansão dos Thorne era exatamente o que você esperaria de alguém tentando provar alguma coisa. Lustre caríssimo, mármore italiano, aquele tipo de decoração que grita, olha como eu sou rico, em vez de sussurrar com classe. E ali, no meio de toda aquela ostentação, estava Jake. 8 meses de gravidez, os tornozelos inchados espremidos num salto alto porque o marido dela, Julian,
Achava que rasteirinha era coisa de gente preguiçosa. Ela estava num canto do salão, a mão descansando instintivamente na barriga, tentando se fazer invisível. A festa? Ah, era mais um desses eventos beneficentes de mentira que gente rica faz para limpar a própria reputação. Algo sobre água potável. Mas todo mundo sabia que era só teatro. Julian Thorne era o tipo de cara que você conhece. Bonito daquele jeito calculado, terno impecável, sorriso que nunca chegava nos olhos. Sabe aquele tipo de pessoa que você olha e pensa, tem algo errado aqui? Então, e agarrada no braço dele? Não era Jake não, era Sienna, a amante. Aquela que todo mundo sabia que existia, mas ninguém tinha coragem de comentar abertamente. Vestido vermelho jusíssimo, sorriso de quem sabe exatamente o poder que tem. Julian nem se escondia mais. Na verdade, ele parecia adorar aquilo. A esposa grávida num canto, a amante no braço dele. Como se isso fosse algum tipo de troféu. Aí aconteceu. Jake! A voz de Julian cortou o burburinho da festa como uma faca. Não foi um chamado carinhoso, foi uma ordem. O tipo de ordem que faz todo mundo parar de falar e olhar. E todo mundo olhou. Banqueiros, empresários, aquele tipo de gente que finge que se importa com causas sociais, mas só está ali pelo networking. Jake sentiu o rosto esquentar. Ela se aproximou devagar, o peso da barriga tornando cada passo um esforço. Sim, Julian. A voz dela quase não saiu. O copo da Sienna está vazio. Julian apontou para uma garrafa de vinho que valia mais que um carro popular. Seja gentil e encha para ela. Os garçons estão ocupados. Olha, a gente tem que pausar aqui um segundo. Os garçons não estavam ocupados. Tinha 3 deles parados na parede, de braços cruzados, sem fazer nada. Julian queria humilhar a própria esposa. Queria que a mãe do filho dele servisse à amante, na frente de 50 pessoas. Jake olhou para ele, aqueles olhos implorando. Por favor, não aqui, não na frente de todo mundo. Mas o sorriso de Julian só ficou mais cruel. Não seja difícil, Jake. As mãos dela tremiam quando ela pegou a garrafa. Pesada. Cara. O tipo de vinho que gente como Julian usa para mostrar status. Ela caminhou até onde Sienna estava, com aquele sorrisinho de gato que encurralou o rato. Cuidado, querida. Sienna ronronou, estendendo a taça de cristal. Não se esforce demais. Jake serviu. A mão tremendo, o líquido escuro enchendo a taça. Ela parou quando ficou cheio, soltando um suspiro de alívio. Começou a se afastar. Ops! Sabe aquele momento em que você vê algo acontecendo em câmera lenta? Foi exatamente assim. Sienna não tropeçou. Ela não escorregou. Ela simplesmente virou o pulso. De propósito. O vinho voou da taça num arco vermelho escuro e caiu violentamente no peito e na barriga de Jake. O líquido frio encharcou instantaneamente o vestido branco de seda. Pareceu sangue. Sangue fresco. Jake soltou um grito abafado. A garrafa caiu das mãos dela e explodiu no chão de mármore. O barulho ecoou como um tiro. Sua vaca desastrada! Julian berrou. Mas ele não estava berrando com Sienna. Estava berrando com Jake. Olha o que você fez! Julian avançou e agarrou o braço de Jake com força suficiente para deixar marca. Era uma garrafa de $3.000 e você jogou no chão porque está com ciúmes? Ela jogou. Jake gaguejou, as lágrimas começando a escorrer. O vinho frio grudado na pele, escorrendo até a barriga. Ah, por favor, Sienna riu, fingindo limpar uma gotinha microscópica no próprio vestido. Julian, ela praticamente jogou em mim, está histérica, são os hormônios. A multidão murmurou, ninguém se ofereceu para ajudar, ninguém trouxe um guardanapo, todo mundo com medo de contrariar Julian Thorne. Ou talvez só curtindo o show. Sobe, Julian sibilou no ouvido de Jake, apertando o braço dela ainda mais. Sai da minha vista, você está nojenta. Jake se soltou, um soluço escapando da garganta. Ela se virou e saiu correndo do salão o mais rápido que o corpo permitia. O som da risada de Sienna e das desculpas de Julian para os convidados a seguiram até a escadaria. Enquanto ela subia os degraus, um de cada vez, dolorosamente, ela ouviu a voz de Julian lá embaixo. Desculpem, pessoal, minha esposa está tendo uma gravidez difícil, um pouco instável. Não vamos deixar isso estragar a noite. Jake chegou no topo da escada e encostou na parede, segurando a barriga. Sentiu uma cólica forte. Ainda não, ela sussurrou para o bebê. Por favor, ainda não. Ela olhou para baixo, para o vestido manchado de vermelho. Parecia um alvo. E pela primeira vez em anos, aquele medo paralisante que sempre sentia foi substituído por outra coisa. Raiva. O quarto principal era tão frio quanto o coração de Julian.
Minimalista, moderno, sem nenhum traço de aconchego. Jake tirou o vestido arruinado, tremendo enquanto o ar-condicionado batia na pele molhada. Ela ficou na frente do espelho. Olhou para a mulher refletida ali. Olheiras fundas, pele pálida, um espírito que parecia completamente quebrado. 3 anos. Isso que tinha durado o casamento. Ela tinha conhecido Julian quando era estudante de arte em Paris. Ele era o investidor americano charmoso. Ela era a garota quieta desenhando no Louvre. Ele tinha feito grandes gestos românticos, promessas de conto de fadas. Mas o conto de fadas apodreceu rápido. Julian não queria uma parceira, ele queria uma propriedade. Ele foi isolando ela sistematicamente. Primeiro convenceu ela de que as amigas tinham inveja da nova vida rica dela. Depois mudou ela para Nova York, milhares de quilômetros longe da família na Europa. Ele nunca perguntou muito sobre a família dela. Para Julian, os Vissa eram só um Zé-ninguém de uma cidadezinha perto da fronteira entre Alemanha e Holanda. Ele sabia que ela tinha um irmão, Nikolai, mas Julian tinha rido quando ela mencionou ele. Gerente de logística, Julian tinha zombado no primeiro ano de casamento. Então, basicamente um caminhoneiro. Que fofo. Relaxa, Jake, você é uma Thorne agora. Não precisa mais daquela gentalha. Jake tinha parado de mencionar Nikolai. Parado de ligar para casa, envergonhada das marcas roxas nos braços e da tristeza na voz. Ela não queria que Nikolai soubesse. Porque Julian estava errado sobre Nikolai. Ele não era caminhoneiro. E logística era um termo bem amplo para o que a família Vissa realmente fazia. Jake entrou no chuveiro e esfregou o vinho da pele até ficar vermelha de tanto esfregar. As cólicas tinham passado, mas a humilhação ardia mais quente que a água. Ela se enrolou num roupão e sentou na beirada da cama. Lá embaixo, a música estava bombando. Ela conseguia ouvir as risadas abafadas. Estavam celebrando a ausência dela. A porta do quarto se escancarou. Julian entrou cambaleando, cheirando a conhaque e ao perfume de Siena. Afrouxou a gravata, olhando para ela com ódio. Você me envergonhou. Ele arrastou as palavras apontando o dedo para ela. Você sabe quem estava lá? O senador, o conselho inteiro de diretores. E você fica ali parada pingando como um animal ferido. Ela jogou em mim, Julian. Jake disse, a voz surpreendentemente firme. Eu não me importo. Julian gritou chutando uma cadeira. Mesmo que ela tenha jogado, você aceita. Você sorri e aceita. Esse é seu trabalho. Eu pago pelas roupas nas suas costas, a comida na sua boca, o teto sobre sua cabeça. Você existe porque eu permito. Ele caminhou até o criado mudo, pegou o celular dela e jogou na cama. Siena vai passar a noite aqui, ele disse casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Na ala de hóspedes, mas não quero você zanzando por aí. Fica nesse quarto até eu dizer o contrário. Se você descer, se fizer qualquer barulho, eu corto seus cartões de crédito. Vou te deixar na rua com aquele pirralho na barriga. Entendeu? Jake olhou para ele. Realmente olhou. Viu a fraqueza por trás de toda aquela arrogância. Viu um homem que achava que dinheiro era a única moeda no mundo. Entendi, ela disse baixinho. Ótimo. Julian deu um sorriso maldoso. Vou voltar para a festa. Tenta não estragar mais nada hoje à noite. Ele bateu a porta. Ela ouviu o clique inconfundível da tranca do lado de fora. Ele tinha trancado ela. Jake ficou em silêncio por muito tempo. A casa tinha sistema inteligente. Ele podia rastrear ligações, mensagens. Ele monitorava tudo. Mas Julian era arrogante. Achava que sabia tudo sobre tecnologia. Mas ele não sabia do celular escondido que Jake tinha colado atrás da cabeceira da cama 6 meses atrás. Um plano de emergência que ela esperava nunca precisar usar. Ela enfiou a mão atrás da cabeceira, os dedos tremendo até sentir o plástico frio. Puxou. Tinha 15% de bateria. Ela não ligou para a polícia. A polícia desse distrito jogava golfe com Julian. Eles só ligariam de volta para ele, e ele inventaria alguma história sobre a esposa grávida e histérica. Não. Ela precisava de outro tipo de ajuda. Ela discou um número que não ligava há 3 anos. Tocou uma vez, 2 vezes. Sim. Uma voz grave e áspera a atendeu. Alerta, apesar da diferença de fuso horário. Jake soltou um soluço que não conseguiu segurar. Nico. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado. Depois o som de uma cadeira raspando, como se alguém tivesse se levantado rapidamente. Jake. A voz dele mudou. A dureza evaporou, substituída por um foco intenso e aterrorizante. Jake, por que você está sussurrando? Onde você tem estado? Eu estraguei tudo, Nico. Você estava certo. Você estava certo sobre ele. Ele está te machucando? A pergunta não foi emocional.
Foi uma avaliação tática. Ele me trancou no quarto. A amante dele jogou vinho em mim na frente de todo mundo. E ele riu. Ele disse que eu existo porque ele permite. Você está grávida? Nikolai perguntou. Ele deve ter percebido a falta de ar na voz dela, ou talvez intuição de família. Sim, 8 meses. É um menino, Nico, e ele está me maltratando enquanto carrego meu sobrinho. Sim. Onde você está? Na mansão em Hamptons. Mas, Nico, você não pode simplesmente aparecer aqui. Ele tem segurança. Tem a polícia no bolso dele. Ele é poderoso. Nikolai soltou uma risada baixa e sombria. Era um som que fez os pelos do braço de Jake se arrepiarem. Era o som de um lobo sendo informado de que uma ovelha acha que está no comando. Jake, escuta com atenção. Você tem comida? Água? Sim. No banheiro tem uma mini geladeira. Bom, fica nesse quarto. Tranca a porta por dentro se conseguir. Não abre para ele. Não abre para ninguém além de mim. Quando você vai estar aqui? Jake perguntou, olhando para o relógio. Era 23 horas em Nova York. Nikolai estava em Hamburgo. Levaria um dia, talvez mais. Estou em Londres no momento, Nikolai disse. Estarei aí em 6 horas. 6 horas? Isso é impossível. Só o voo já. Não vou de voo comercial. Lift. Fica onde está. E Jake? Sim? Quando eu chegar, desvia o olhar. A linha morreu. Jake ficou olhando para o telefone. Ela se lembrava de crescer vendo homens de terno conversando com o pai e o irmão em tons baixos. Lembrava do respeito que eles comandavam na vila. Lembrava daquela vez que um garoto tinha sido cruel com ela na escola. E no dia seguinte a família daquele garoto tinha mudado do país de repente. Ela tinha fugido daquela vida porque queria paz, queria normalidade. Mas hoje à noite, olhando para a porta trancada, ela percebeu que normalidade não ia salvá-la. Ela se deitou na cama, se enroscando em volta da barriga. Tio Nico está vindo, ela sussurrou para o bebê. Lá embaixo, a festa estava a todo vapor. Julian estava fazendo brindes ao próprio sucesso, sem saber que o relógio tinha acabado de começar a contar regressivamente na vida dele. Ele achava que era o tubarão no tanque. Não tinha ideia de que o Kraken tinha acabado de ser liberado. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu quando a manhã chegou. O sol da manhã bateu em Hamptons com aquele brilho ofuscante que Julian Thorne pessoalmente achava ofensivo. Ele acordou com uma dor de cabeça latejante, restos do vinho caro e conhaque demais circulando no sistema. Rolou na cama. Sienna já estava acordada, mexendo no celular, vestindo uma das camisas sociais dele. Sua esposa está nos Trending Topics, ela disse sem levantar os olhos. Ou pelo menos a festa está. Todo mundo tá comentando como eu estava elegante. Mas tem gente perguntando onde ela foi. Julian gemeu, sentando e esfregando as têmporas. Quem se importa? Eles adoram drama. Contanto que o preço das ações se mantenha, podem fofocar à vontade. Ele saiu da cama, sentindo-se o dono do mundo. Hoje era o dia em que ele ia finalizar as coisas. Tinha conversado com os advogados na semana anterior. Estava entediado com Jake. A gravidez tinha feito ela ficar sem graça e pouco atraente aos olhos dele. Ele queria diversão, emoção. Queria Sienna, mas também queria o herdeiro. Vou resolver isso, Julian disse, vestindo um roupão de seda. Ele caminhou pelo corredor até o quarto principal onde tinha trancado Jake. Nem se deu ao trabalho de bater. Digitou o código no teclado e empurrou a porta. Jake estava sentada exatamente onde ele tinha deixado ela, na beirada da cama. Vestida com legging confortável e um suéter, a mala pronta aos pés. Ela parecia estranhamente calma. Bom, Julian zombou. Sua mala pronta me poupa o trabalho. Eu vou embora, Julian, Jake disse, a voz firme. Ah, você vai embora sim, mas não do jeito que você pensa. Julian encostou no batente da porta, cruzando os braços. Liguei pro meu advogado hoje de manhã. Vamos entrar com divórcio por instabilidade mental. Aquele showzinho de ontem à noite, jogando vinho, comportamento histérico, tá tudo documentado. Jake se levantou, a mão na barriga. Você sabe que não foi isso que aconteceu. É o que 50 testemunhas viram. Julian sorriu com crueldade. E aqui está o acordo, Jake. Você vai assinar um termo de confidencialidade completo. Vai admitir infidelidade. Não me importo com quem. Inventa alguém, e vai me dar a guarda total da criança assim que nascer. Os olhos de Jake se arregalaram. Você quer meu bebê? Meu bebê? Nosso bebê, Julian corrigiu. Você é só o recipiente. Acha que vou deixar um herdeiro dos Thorne ser criado em algum buraco europeu por uma mulher que nem consegue segurar uma garrafa de vinho? Não.
Sienna e eu vamos criar ele. Você vai receber uma mesada pequena e vai voltar pro buraco de onde saiu. Se lutar comigo, eu vou te destruir. Vou te enterrar em custos judiciais até você estar morrendo de fome na rua. Sienna apareceu atrás de Julian segurando um suco verde com aquele sorrisinho. Não se preocupa, Jake. Vou ser uma ótima madrasta. Já até escolhi a babá. Jake olhou pro relógio na parede. 10 horas. 6 horas. Ela sussurrou para si mesma. O quê? Julian esbravejou. Nada, Jake disse, um sorriso estranho e frio tocando os lábios. Não vou assinar nada, Julian. O rosto de Julian ficou vermelho. Ele deu um passo à frente, levantando a mão. Sua vagabe... Bum! O som não era trovão. Era o som dos portões de ferro reforçados no fim da entrada sendo arrancados das dobradiças. Julian congelou. Que diabos foi isso? Ele correu para a janela que dava vista para a longa entrada. Os olhos dele quase saltaram. 3 Mercedes G-Wagon pretos foscos, modificados com para-choques reforçados e blindagem, estavam rasgando o gramado impecável. Eles não tinham esperado pelo interfone. Simplesmente dirigiram através do portão. Quem diabos é esse? Sienna gritou derrubando o suco. Paparazzi dirige Prius, sua idiota! Julian berrou. Ele agarrou o interfone na parede. Marcos, segurança, para eles, atira se precisar! Mas o interfone estava morto, sem estática. Só silêncio. Lá embaixo, os carros pararam bruscamente na frente da fonte. As portas se abriram. Julian esperava a polícia. Esperava talvez um time de SWAT se tivesse havido algum mal-entendido. Em vez disso, 10 homens saíram, vestidos com ternos táticos cinza-carvão. Não militar, mas equipamento de alto nível de contratante militar privado. Sem logos, sem distintivos, só pontos de escuta e rifles de assalto segurados prontos. Eles se moveram com precisão aterrorizante, se espalhando para assegurar o perímetro. Então, do banco de trás do veículo da frente, um homem saiu. Era um gigante, pelo menos 1,95 m, com ombros largos que forçavam contra um terno italiano sob medida. Tinha a cabeça raspada e uma barba espessa que estava grisalha no queixo. Ele não olhou para a janela, não correu. Abotoou o paletó com calma, ajustou os punhos e caminhou em direção à porta da frente como se fosse dono da própria terra em que pisava. Julian sentiu um nó frio de medo no estômago. Ele se virou para Jake. Quem é esse? Ele exigiu. Quem você ligou? Jake pegou a mala. O tremor tinha parado. Você chamou ele de caminhoneiro, ela disse suavemente. Devia ter verificado o que ele estava transportando. Olha, até aqui a gente já tá com uns 20 minutos de história, e eu te garanto, isso é só o começo, porque o que vem agora é quando Julian percebe que dinheiro não significa nada, que poder não significa nada, quando você mexe com a família errada. Julian Thorne desceu a escada correndo, o coração batendo contra as costelas. Ele era um homem que resolvia problemas com cheques e advogados, não com confronto físico. Agarrou um taco de golfe da bolsa no corredor. Uma arma patética contra o que estava lá fora, mas fazia ele se sentir um pouco menos vulnerável. Fica aí! Ele gritou para Sienna, que estava hiperventilando na escada. Julian chegou no hall de entrada bem quando as portas da frente explodiram para dentro. Não foram chutadas. Uma pequena carga precisa tinha estourado o mecanismo da fechadura, fazendo as pesadas portas de carvalho se abrirem com uma rajada violenta de vento. Julian cambaleou para trás, levantando o taco de golfe. Sai fora! Eu tenho câmeras! Vou chamar a polícia! 2 dos operadores táticos entraram primeiro. Eles nem olharam para Julian. Um deles varreu o cômodo com o cano do rifle, depois deu um aceno curto. O homem do carro entrou. De perto, ele era ainda mais aterrorizante. O rosto era um mapa de violência. Uma cicatriz irregular corria da orelha até a mandíbula, desaparecendo na barba. Mas os olhos eram inteligentes, calmos e completamente desprovidos de misericórdia. Ele olhou ao redor do hall, observando a arte cara, os pisos de mármore, e finalmente o homem tremendo em roupão de seda segurando um ferro 9. Você deve ser Julian, o homem disse. A voz era profunda, com um forte sotaque holandês-alemão. Soava como pedregulhos se moendo. Eu sou Julian Thorne. Você sabe quem eu sou? Julian gritou, a voz falhando. Sai da minha casa! O homem ignorou ele. Tocou o ponto de escuta. Assegura o terreno, ninguém sai. Corta as linhas fixas. Bloqueia os sinais de celular. Entendido. Uma voz crepitou no ouvido dele. Ei, tô falando com você.
Julian deu um passo à frente, balançando o taco. O homem se moveu tão rápido que Julian nem registrou. Num momento, o homem estava a 1,5 metros de distância. No seguinte, a mão dele estava enrolada em volta da garganta de Julian. Ele levantou Julian do chão tão facilmente quanto se ele fosse uma criança. Julian engasgou, arranhando a mão enorme. Os pés dele penduravam 15 centímetros acima do chão. Você é barulhento, o homem disse, a voz baixando para um sussurro. Eu não gosto de barulho. Ele jogou Julian. Não empurrou. Jogou. Julian voou pelo hall e bateu numa mesa de console, despedaçando um vaso Ming. Ele gemeu, segurando as costelas, ofegante. Sienna gritou do topo da escada. O homem olhou para cima, avaliou ela por um segundo, vestido vermelho, expressão aterrorizada, e descartou ela como não sendo uma ameaça. Jake, o homem chamou, a voz instantaneamente suavizando. Onde você está, Lifshen? Tô aqui, Nico. Jake apareceu no topo da escada. Estava segurando a barriga, lágrimas escorrendo pelo rosto. A expressão do gigante se quebrou. A máscara do assassino caiu, substituída por pura preocupação angustiante. Ele caminhou até a base da escada, estendendo a mão. Desce com cuidado. Jake desceu, passando por Sienna, que estava pressionada contra a parede, tremendo. Quando Jake chegou embaixo, Nikolai Vissa a puxou num abraço que parecia que podia esmagar um urso, mas era gentil como uma pena. Ele beijou a testa dela. Cheguei atrasado, ele se desculpou. O trânsito é ineficiente. Você veio, ela soluçou no terno dele. Eu sempre venho. Nikolai se afastou e olhou para ela. Tocou o rosto dela, depois olhou para a mancha vermelha no tapete onde Julian tinha caído. Olhou para os hematomas no braço de Jake, fracos mas visíveis a um olho treinado. Nikolai se virou de volta para Julian. O calor sumiu. O inverno voltou. Julian estava tentando rastejar para longe. Vou te processar. Vou te fazer ser preso. Meu amigo é o chefe de polícia. Nikolai caminhou até uma poltrona de couro e sentou, cruzando as pernas. Fez sinal para um dos homens trazer uma cadeira para Jake. Senta, Jake, você não deveria estar de pé. Quem é você? Julian chiou, se puxando para uma posição sentada. O que você quer? Dinheiro? Eu tenho dinheiro. Leva o que quiser. Nikolai riu. Foi um som seco, sem humor. Enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cigarreiro de prata. Acendeu um cigarro, ignorando a regra de não fumar da mansão Thorne. Dinheiro? Nikolai soltou uma baforada. Sr. Thorne, minha empresa, Vissa Logistics, move 4 bilhões em carga pelas fronteiras europeias todo ano. Não preciso do seu dinheiro. Tenho dinheiro suficiente para comprar esse pântano de Hamptons e transformar num estacionamento. Julian piscou. Logística. Jake disse que você era gerente. Sou gerente, Nikolai concordou. Gerencio problemas. Às vezes movo armas para governos que não podem ser vistos movendo elas. Às vezes movo ouro. Às vezes movo pessoas que precisam desaparecer. Ele se inclinou para frente. E às vezes gerencio homenzinhos que acham que podem machucar meu sangue. Julian ficou pálido. De repente lembrou das histórias que Jake tinha contado anos atrás. Histórias que ele tinha ignorado. Um negócio de família. Importação e exportação. Você é a família do crime Vissa. Julian sussurrou. Preferimos contratantes independentes, Nikolai corrigiu. Deu uma tragada e deixou a cinza cair no tapete persa. Olha, Julian gaguejou, tentando achar a voz de negociador. Isso é uma disputa doméstica, é um mal-entendido. Jake está emocional, ela está grávida, eu só estava tentando ajudar. Nikolai se levantou, caminhou até Julian e se agachou para ficarem no mesmo nível de olho. Jake me conta que você fez ela servir vinho para sua... Nikolai fez uma pausa. Puta! Julian estremeceu. Não, Foi uma piada. E aí você trancou ela num quarto. Foi pela segurança dela. E então... A voz de Nikolai caiu 1/8. Você disse que ele existe porque você permite. Julian não disse nada. Não conseguia respirar. O ar no cômodo parecia pesado, sufocante. Você tem complexo de Deus, Julian, Nikolai disse. Acha que é o predador ápice porque tem cartão preto Platinum, mas você não é lobo. É só uma ovelha com muita lã. Nikolai se levantou e estalou os dedos. 2 dos homens táticos avançaram, agarrando Julian pelos braços e o levantando. O que vocês estão fazendo? Onde vão me levar? Julian gritou se debatendo. Pra sala de jantar, Nikolai disse ajustando os punhos. Estou com fome e temos muito o que beber. Virou para Sienna na escada. Ela pulou.
Você também, Fräulein, Nikolai disse friamente. Você é a convidada de honra. Eu não fiz nada, Siena choramingou. Sou só a namorada dele. Você segurou o copo, Nikolai disse. Isso te faz parte do brinde. Enquanto Julian era arrastado, chutando e gritando em direção à sala de jantar, ele olhou de volta para Jake. Ela não tinha se movido. Sentou na cadeira, a mão na barriga, observando ele com olhos que não tinham mais medo. Ela estava vendo as escalas se equilibrando. E cara, o que aconteceu na sala de jantar? Isso você não vai acreditar. A sala de jantar da mansão Thorne foi projetada para intimidar. Uma mesa de mogno de 6 metros importada de um monastério francês sentava sob um teto abobadado pintado com querubins. Normalmente, Julian sentava na cabeceira, olhando pela longa extensão para os convidados. Hoje, Julian estava de joelhos. Nikolai sentou na cabeceira da mesa. Tinha tirado o paletó, revelando um coldre de ombro abrigando uma pistola com silenciador. Parecia completamente à vontade, fatiando uma maçã com uma faquinha afiada de frutas. Jake sentou à direita dele, enrolada num cobertor de cachemir que um dos membros da equipe tática tinha encontrado para ela. Um copo d'água e um prato de frutas frescas na frente dela. Ela não estava comendo, estava observando. Siena estava de pé perto do aparador, tremendo. O rímel escorrendo, criando listras pretas no rosto que combinavam com a ruína do vestido vermelho. 2 dos homens de Nikolai em pé atrás dela, silenciosos como estátuas. A arquitetura é cafona, Nikolai comentou colocando uma fatia de maçã na boca. Dinheiro novo grita, dinheiro velho sussurra. Essa casa tá gritando. Por favor, Julian implorou. Os joelhos doíam contra o piso duro. Minhas pernas tão cãibраdas. Posso levantar? Você deixou Jake sentar quando os tornozelos dela estavam inchados? Nikolai perguntou sem levantar os olhos. Então você fica, Nikolai gesticulou com a faca. Agora vamos falar sobre vinho. Você mencionou mais cedo, antes de começar a chorar, que a garrafa que Jake derrubou valia $3.000. Era um Margaux 82, Julian sussurrou. Raro, Nikolai repetiu. Estalou os dedos. 2 dos homens entraram da cozinha carregando caixotes de madeira. Colocaram na mesa com um baque pesado. Os olhos de Julian se arregalaram. Essa é minha reserva particular. Tem Romané Conti aí, são inestimáveis. Nada é sem preço, Nikolai disse. Tudo tem custo. Você ensinou Jake o custo de uma mancha. Agora vou te ensinar o custo da arrogância. Nikolai pegou uma garrafa. Era um Mouton Rothschild, 1945. Uma garrafa que valia mais que a maioria dos carros. Abre! Nikolai ordenou deslizando a garrafa pela longa mesa. Ela girou e parou a centímetros do nariz de Julian. Você quer que eu abra? Para beber? Para abrir, Nikolai corrigiu. Julian lutou com a rolha. O suor pingava no rótulo. Finalmente conseguiu estourar com um suave tec. O aroma encheu o cômodo. Rico, terroso, caro. Despeja, Nikolai disse. Num copo? Julian perguntou procurando um decanter. Não! Nikolai apontou para Siena. Nela. O silêncio no cômodo foi total. Siena soltou um soluço estrangulado. Julian, não se atreve. Julian olhou da garrafa para a arma debaixo do braço de Nikolai. Olhou para Siena, a mulher pela qual ele tinha humilhado a esposa. Eu disse despeja, a voz de Nikolai endureceu. Jake derramou por acidente. Você vai derramar com propósito. Você queria uma amante encharcada em luxo. Faz acontecer. Por favor, Julian chorou. Isso é insano. É uma garrafa de $60.000. E aquela, Nikolai apontou para Jake, é minha irmã. Você acha que sua garrafa vale mais que as lágrimas dela? Nikolai pegou a faquinha de frutas e cravou na mesa de mogno. Ela ficou lá, tremendo. Julian se levantou cambaleante, garrafa na mão. Caminhou até Siena. Me desculpa, Julian sussurrou para ela. Ele é louco, eu tenho que fazer. Eu te odeio, Siena gritou tentando recuar, mas os guardas a seguraram firme. Julian inclinou a garrafa. O líquido rubi escuro derramou, espirrando no cabelo de Siena, no rosto, no vestido. Foi uma reencenação grotesca da noite anterior. O cheiro de vinho vintage ficou avassalador, enjoante. Siena gritou e chorou enquanto o líquido frio a encharcava. Julian continuou até a garrafa estar vazia. Ficou ali segurando o recipiente de vidro vazio, destruído. De novo, Nikolai disse. O quê? Julian virou. Tem 12 garrafas naquele caixote, Nikolai disse calmamente. Estamos só começando. Você gosta tanto de vinho, Julian. Hoje, você vai se afogar nele. Pela próxima hora, a sala de jantar virou um teatro do absurdo.
Julian foi forçado a descortiçar garrafa após garrafa dos melhores vinhos do mundo. Petrus, Screaming Eagle, Leoville e derramar. Às vezes no chão, às vezes no próprio smoking caro, às vezes simplesmente num balde trazido para a ocasião. Centenas de milhares de dólares em ativos líquidos foram destruídos enquanto Jake assistia. Não era sobre o vinho, era sobre arrancar os símbolos de status de Julian. Ele se definia por essas coisas. Nikolai estava mostrando que os deuses dele eram líquidos e podiam ser derramados num instante. Quando a última garrafa estava vazia, o cômodo cheirava a chão de cervejaria. Julian estava ofegante, as mãos roxas das manchas de vinho. Sienna soluçava baixinho no canto, uma bagunça vermelha grudenta. Acabou? Julian respirou com dificuldade. Você fez seu ponto. Destruiu minha coleção. O vinho foi só a entrada, Nikolai disse levantando. Limpou as mãos num guardanapo. Agora discutimos o prato principal. Negócios. Caminhou até uma maleta grande que os homens tinham trazido. Abriu e puxou um laptop. Senta, Nikolai ordenou a Julian. Julian desabou numa cadeira, exausto. E agora? Quer uma transferência? É isso? Te falei que não quero seu dinheiro, Nikolai disse digitando no teclado. Mas quero saber uma coisa, como anda a iniciativa Água Limpa? Julian congelou. O sangue dele ficou frio, mais frio que o vinho. Não sei do que você tá falando, Julian gaguejou. É uma lavanderia de dinheiro, Nikolai disse, virando a tela do laptop para Julian. Você pega doações, passa por empresas de fachada nas Ilhas Cayman e usa o dinheiro para inflar suas ações de tecnologia falidas. É um esquema Ponzi, Julian, e você nem é bom nisso. Julian encarou a tela. Exibia o livro Razão Particular dele, aquele que mantinha num servidor criptografado. Como? Como você conseguiu isso? Minha equipe de segurança cibernética faz a NSA parecer clube de informática de colégio. Estamos dentro do seu sistema desde que Jake me ligou, Nikolai disse. Temos tudo. As faturas falsas, os subornos para o conselho de zoneamento, os e-mails onde você admite fraudar investidores. Nikolai apertou uma tecla. Uma barra de progresso apareceu na tela. O que você tá fazendo? Julian gritou, avançando para o laptop. Um guarda bateu a cabeça de Julian na mesa. Tô apertando enviar, Nikolai disse alegremente. Pra SEC, pro FBI, pro IRS e só por diversão, pro canal de denúncias do New York Times. Não, Julian uivou. Você não pode. Essa é minha vida. Vai me mandar pra prisão. Você se mandou pra prisão quando decidiu ser criminoso, Nikolai disse. Eu sou só um mensageiro. A atmosfera no cômodo mudou de perigo físico para pavor existencial. Julian percebeu que o homem na frente dele não era só um capanga que quebrava joelhos. Era um executor que acabava com vidas sem disparar um tiro. Você pode parar, Julian implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, faço qualquer coisa. Dou metade para Jake. Dou tudo. Jake já tem tudo o que precisa, Nikolai disse. Tem a família. Tem a dignidade. Nikolai caminhou até Jake, pronta para ir Lifchen. Jake se levantou. Olhou para Julian, destruído, manchado, chorando sobre um laptop. Sentiu uma estranha leveza. O medo tinha ido embora. Sim, Nico. Tô pronta. Espera! Julian agarrou a beirada da mesa. Você não pode me deixar assim. A polícia tá vindo. Os repórteres estão vindo. Sim, Nikolai acenou. Vão chegar logo. A polícia para te prender por fraude e os repórteres para tirar fotos do bilionário caído. Vai ser um show e tanto. Sugiro que você tome banho. Tá cheirando a decisões ruins. Nikolai ofereceu o braço para a irmã. Começaram a sair da sala de jantar. Sienna! Julian gritou. Me ajuda! Liga pro seu pai. Sienna olhou para cima. Estava tremendo, enrolada numa toalha de mesa. Olhou para Julian com ódio puro. Você tá falido, ela cuspiu. E vai pra cadeia, não fala comigo. Ela se levantou e correu passando por Nikolai, fugindo da casa descalça e coberta de vinho. Sabia quando um navio estava afundando. Nikolai parou na porta e se virou para Julian uma última vez. Ah, esqueci, Nikolai disse. A casa. O que tem a casa? Julian sussurrou. Comprei a nota da hipoteca hoje de manhã, Nikolai disse casualmente. Do seu banco. Ficaram muito ansiosos para vender quando mostrei que sua classificação de crédito estava prestes a despencar. Tecnicamente você está invadindo. Olhou para o relógio. Você tem 10 minutos para sair das instalações antes que meus homens te joguem pelo portão da frente. E Julian? O quê? Se você mencionar o nome de Jake, se procurar pela criança, se sequer pensar nela, não venho com vinho da próxima vez. Nikolai deu um tapinha no coldre. Venho com ferramentas.
Julian Thorne sentou sozinho na grande sala de jantar, cercado pelos destroços do próprio ego. O cheiro do vinho era nauseante. Ouviu a porta da frente pesada fechar. Ouviu os motores da G-Wagon ligarem. Olhou para o celular. Estava vibrando. ID da chamada. Agente especial do FBI Miller. Julian não atendeu. Encarou a poça de vinho no chão. No reflexo, viu um homem que tinha tudo. E perdeu, porque não sabia o valor da mulher ao lado dele. Do lado de fora, o ar estava fresco e limpo. Jake entrou no banco de trás do SUV, o assento de couro macio e acolhedor. Nikolai deslizou ao lado dela. "Para onde vamos?" Jake perguntou enquanto o comboio começava a se mover, passando por cima dos portões de ferro esmagados. "Pro aeródromo", Nikolai disse. "Vamos para casa, pra Europa. A mamãe já montou o berçário. Ela tá brigando com o papai sobre a cor do berço." Jake sorriu. Um sorriso de verdade. "O papai tá bravo que você saiu?" "Não, que você não ligou antes?" "Sim, ele queria vir comigo, mas falei que os joelhos dele não são mais os mesmos. Ele tá preparando um banquete pro seu retorno agora." Jake olhou pela janela. Os Hamptons estavam sumindo. As mansões, o status, a crueldade. Tudo desaparecendo no retrovisor. "Nico?" "Sim?" "Obrigada." Nikolai pegou a mão dela. A mão dele, tão capaz de violência, era incrivelmente gentil. "Família não é algo que você deixa para trás, Jake. É o exército que fica atrás de você." O comboio virou para a rodovia, acelerando em direção ao aeroporto. De volta à mansão, as luzes piscantes das viaturas estavam ficando visíveis no fim da entrada. As sirenes ululavam, uma canção de justiça há muito atrasada. Julian Thorne estava prestes a aprender que no mundo real, ações têm consequências, e amantes não derramam vinho para homens algemados. Mas para Jake, o pesadelo tinha acabado. O vídeo estava terminando, mas a vida dela estava só começando. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu depois. Porque Julian, ele não aprendeu a lição. Narcisistas nunca aprendem. A queda de Julian Thorne não foi uma descida suave. Foi um mergulho de penhasco. 3 meses tinham se passado desde a noite do vinho. Julian estava sendo mantido no centro de detenção metropolitano enquanto aguardava julgamento. As acusações eram uma lista de pesadelos de colarinho branco: fraude eletrônica, peculato, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Nikolai tinha sido minucioso. Não tinha só vazado os documentos. Tinha organizado, destacado e praticamente embrulhado de presente para o promotor federal. Mas Julian era narcisista. E narcisistas não aceitam derrota. Só planejam vingança. A prisão era um contraste brutal com a mansão em Hamptons. O ar cheirava a água sanitária e corpos não lavados. A suíte dele era uma cela de 2x3 que ele dividia com um cara chamado Marcos, que estava lá por assalto à mão armada e roncava como motosserra. Julian sentou na beliche, encarando a parede de concreto. Tinha uma carta para jogar. Nikolai tinha achado as contas nas Ilhas Cayman. Tinha achado as empresas de fachada no Panamá, mas não tinha achado o armazenamento cripto frio. Anos atrás, Julian tinha comprado um disco rígido físico, contendo $10 milhões em Bitcoin. Tinha enterrado num cofre de segurança num banco pequeno sem rede em Nova Jersey, no nome de um amigo de infância falecido. Era o fundo apocalipse dele. Ele não queria usar para fugir, queria usar para machucar. Visita de advogado. Um guarda grunhiu, batendo nas grades. Julian endireitou o macacão laranja. O advogado dele, um defensor público chamado Sr. Henderson, porque todos os advogados poderosos tinham largado ele quando os cheques voltaram. Era inútil. Mas Julian não precisava dele para conselho legal. Precisava dele como mula. Na sala de visitas, Julian se inclinou perto do plexiglass. "Você achou ele?" Julian sussurrou. Henderson parecia nervoso. Era um homem suado e careca que claramente se arrependia de pegar esse caso de alto perfil. "Julian, escuta, o acordo que eles estão oferecendo..." "Esquece o acordo", Julian sibilou. "Você achou o cara que te falei?" Henderson olhou ao redor, aterrorizado. "Falei com um cara, ele diz que conhece gente na Europa. Mas Julian, isso é loucura. Se te pegarem solicitando..." "Não vão me pegar se você calar a boca", Julian rosnou. "Vou te dar coordenadas. Tem uma chave. Você pega o drive, paga o cara. O trabalho é simples. Quero que Jake se machuque. Não me importo com o irmão. Ele é difícil demais de pegar. Mas Jake, ela é frágil, vulnerável." Os olhos de Julian queimavam com luz maníaca. "Quero o bebê desaparecido. Quero que ela sinta como é perder tudo."
Henderson limpou o suor da testa. O cara disse que precisa de metade adiantado. É profissional. Opera de Amsterdã. Bom, Julian sorriu. Um sorriso que faltava um dente. Cortesia de um desentendimento no chuveiro da semana passada. Os Vissa acham que são os reis da Europa. Vamos ver como lidam com um fantasma. Uma semana depois, na propriedade Vissa perto da fronteira Alemanha-Holanda. A casa da família Vissa não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de chalé, aninhada numa floresta densa, cercada por muros altos de pedra e patrulhada por homens com pastores alemães. Jake sentou no jardim balançando um berço. O ar estava fresco, cheirando a pinho e chuva. Dentro do berço, o bebê Lucas dormia tranquilamente. Tinha 3 meses, com os olhos da mãe e felizmente nada do temperamento do pai. Jake parecia saudável. As linhas de estresse tinham sumido. Vestia um vestido simples de linho, o cabelo solto. Parecia a estudante de arte que tinha sido antes de Nova York a esmagar. Ele dorme bem, uma voz profunda rugiu. Jake olhou para cima. Um homem mais velho estava ali. Era enorme, até maior que Nikolai, embora a idade tivesse curvado ligeiramente os ombros. Tinha um bigode branco espesso e mãos que pareciam esculpidas em carvalho. Esse era Victor Vissa, o patriarca. O homem que Julian tinha chamado de camponês. Dorme, papai. Jake sorriu. Ele gosta do ar fresco. Victor sentou no banco de pedra ao lado dela. Observou o bebê com intensidade que desmentiu a reputação. Para o mundo, Victor Vissa era um mito. Um homem que controlava rotas de embarque de Roterdã a Hamburgo. Um homem que tinha encarado a máfia russa nos anos 90 e vencido. Para Jake, ele era só papai. Nikolai me conta que o americano tá inquieto, Victor disse, a voz um rosnado baixo. O sorriso de Jake esmaeceu ligeiramente. Julian. Ele tenta alcançar da jaula dele, Victor disse. Enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno disco rígido preto. Jake congelou. O que é isso? 10 milhões em Bitcoin, Victor disse, jogando na mão como brinquedo. Julian tentou contratar um assassino em Amsterdã. Queria um acidente para você e o menino. Jake agarrou a lateral do berço, os nós dos dedos ficando brancos. Ele tentou nos matar da prisão. Tentou, Victor corrigiu. Mas Julian comete erro. Contrata profissional em Amsterdã. Não sabe que não existe crime em Amsterdã que acontece sem minha permissão. Os olhos de Victor endureceram. O assassino que ele contratou trabalha para mim. O advogado dele foi muito facilmente persuadido a entregar isso quando mostramos fotos da própria família dele. Jake sentiu uma onda de náusea. Mesmo trancado, Julian era veneno puro. O que você vai fazer? Jake perguntou. Vai matar ele? Victor riu baixinho. Matar ele? Não. Morte é fácil demais. Morte é silêncio. Julian merece barulho. Victor se levantou. Sinalizou para casa. Nikolai saiu segurando um telefone. É hora, Nikolai disse. Hora do quê? Jake perguntou. De dizer adeus, Nikolai disse. Arranjamos uma videochamada. Privilégios especiais. O diretor nos deve favor. Nikolai entregou um iPad para Jake. Na tela, Julian apareceu. Estava sentado numa sala cinza pequena, algemado a uma mesa. Parecia presunçoso. Esperava que o advogado contasse que o trabalho tinha sido feito. Quando viu o rosto de Jake na tela, a presunção evaporou. Jake! Julian ofegou. Como? Oi, Julian, Jake disse. A voz estava forte. Angulou a câmera para ele poder ver o jardim, os muros altos e o bebê dormindo pacificamente. Você, Julian gaguejou. Você deveria estar morta. O rosto de Victor apareceu no quadro ao lado de Jake. Julian ficou pálido. Nunca tinha visto Victor Vissa, mas sabia instintivamente quem era. A presença do homem se traduzia mesmo através de uma tela pixelada. Você contratou empreiteiro na minha cidade, garoto, Victor disse. Pagou ele com isso. Victor segurou o disco rígido para a câmera. Julian gritou, um som primal e quebrado. Isso é meu dinheiro. Era seu dinheiro, Victor disse. Agora é doação. Transferimos o saldo inteiro para caridade. Caridade de verdade. Abrigo para mulheres violentadas em Nova York. Em seu nome. Não é generoso da sua parte? Julian se debateu contra as algemas. Vocês não podem fazer isso, era minha liberdade. Você não tem liberdade, a voz de Nikolai cortou. E agora não tem segredos. Também gravamos sua conversa com o advogado. Mandamos o áudio para o promotor distrital. Solicitar assassinato de testemunha federal. Isso adiciona 20 anos na sua sentença. Julian, você vai morrer naquela caixa de concreto. Julian começou a chorar.
Não as lágrimas falsas que usava para a imprensa, mas lágrimas reais e aterrorizadas. Percebeu finalmente a magnitude do erro. Não tinha só chutado um cachorro, tinha entrado na toca de lobos usando um colar de bife. Jake, por favor, Julian implorou, olhando para a tela. Manda eles pararem. Eu sou o pai do seu filho. Jake olhou para o homem na tela. Lembrou do vinho no vestido. Lembrou da porta trancada. Lembrou do jeito que ele olhava para ela como se fosse mobília. Olhou para baixo, pro Lucas. Você não é pai, Julian, Jake disse suavemente. É só doador. Ela estendeu a mão e pressionou o botão vermelho. A tela ficou preta. De volta ao jardim, o silêncio retornou. Pacífico. Absoluto. Victor colocou uma mão pesada no ombro de Jake. Está feito. O fantasma americano foi exorcizado. Obrigada, papai. Jake sussurrou. Vem, Victor disse. O jantar tá pronto. Nikolai fez schnitzel. E acredito que tem uma garrafa de vinho. Barata. 5 euros. Jake riu. Soa perfeito. Ela pegou o filho e caminhou de volta para a fortaleza, deixando o iPad no banco. A história de Julian Thorne tinha acabado, enterrada sob o peso da própria arrogância. Mas a história de Jake Vissa, a mãe, a sobrevivente, a filha do lobo, estava só começando. Olha, se essa história te deixou na ponta da cadeira, bate aquele like aí embaixo. Ajuda muito o canal a crescer e me mostra que vocês querem mais histórias assim. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora um drama de vingança. E se ainda não se inscreveu, aperta aquele botão de inscrição e ativa o sininho de notificações. Semana que vem tem história nova sobre um marido traidor que não sabia que a esposa era dona da empresa onde ele trabalhava. Você não vai querer perder. Valeu por assistir e lembra, trata as pessoas com gentileza. Ou o irmão delas pode ser gerente de logística. Te vejo no próximo.